Eu trabalho como entregador e sempre faço o turno da noite. A maioria das pessoas acha estranho, mas eu gosto da paz que tem nas ruas depois das 10. Menos carros, menos gente, dá para fazer as entregas mais rápido. Naquela noite, eu tinha acabado o meu último pedido e estava voltando para o depósito. Devia ser umas 2 da manhã e a cidade inteira parecia deserta. O caminho normal levaria uns 40 minutos, então decidi pegar um atalho que os caras mais antigos da empresa sempre comentavam. Era um caminho que cortava por trás do cemitério municipal e saía direto na zona industrial, onde ficava nosso depósito. Eu nunca tinha passado por ali antes, mas já tinha ouvido falar. Os outros entregadores diziam que economizavam uns 15, 20 minutos fácil. Só que também falavam que era um lugar meio sinistro, principalmente de noite, e por isso muitos evitavam aquela rota. Não que eu seja medroso, longe disso. Trabalho de madrugada há anos e já vi muita coisa estranha nas ruas. Gente esquisita perambulando, brigas de bar, até assalto já presenciei. Mas esse atalho específico tinha algo diferente. As árvores grandes nas calçadas eram bem antigas, daquelas que formam quase um túnel sobre a rua. A iluminação pública era fraca, com vários postes queimados, e praticamente não tinha comércio nenhum por ali, só casas antigas, muitas abandonadas, e o muro cinza e alto do cemitério que acompanhava boa parte do trajeto. Mesmo assim, decidi arriscar. Afinal, quanto mais cedo eu chegasse no depósito, mais cedo iria para casa. Entrei no atalho e liguei o rádio para distrair a cabeça. Estava tocando aquelas músicas antigas que passam de madrugada, e eu ia cantarolando, tentando ignorar o cenário sombrio lá fora. O trânsito estava completamente vazio. Era como se eu fosse a última pessoa acordada na cidade inteira. Nem um táxi, nem uma viatura, absolutamente ninguém. Em algum momento, depois de uns 10 minutos rodando naquele atalho escuro, notei que o carro estava ficando mais frio. No começo, achei estranho, porque a noite nem estava tão fria assim. Pensei que fosse o ar-condicionado e mexi nos controles, mas ele nem estava ligado. Tentei ligar o aquecedor, mas o ar gelado continuava, como se estivesse entrando de algum lugar. Chequei as janelas, estavam todas fechadas. E aí veio aquele cheiro. No começo, achei que fosse alguma coisa morta na rua, tipo um gambá atropelado ou um cachorro. Afinal, estava passando perto do cemitério e às vezes tem animais mortos por ali. Mas o cheiro foi ficando mais forte dentro do carro. Era um cheiro de carne podre, uma coisa bem nojenta mesmo, daquelas que grudam no fundo do nariz e fazem o estômago revirar. Abri a janela do carro, pensando que o cheiro vinha de fora e que o ar fresco ajudaria a dissipar aquilo. Mas só piorou. Era como se o cheiro estivesse vindo de dentro do próprio veículo, ficando mais forte a cada segundo. Comecei a ficar enjoado, tentando respirar pela boca. Foi aí que olhei para o retrovisor e quase bati o carro num poste. Tinha alguém no banco de trás. Um homem estava sentado bem no meio do banco, olhando direto para mim pelo espelho. Levei um susto tão grande que o carro chegou a desviar para outra pista, subindo parcialmente na calçada. Por sorte, não vinha ninguém no sentido contrário, e consegui voltar para o asfalto sem bater em nada. Eu não entendi o que estava acontecendo. Como alguém poderia ter entrado no meu carro? Tenho certeza que tranquei as portas quando voltei da última entrega. Sempre tranco, é automático para mim. E mesmo se não tivesse trancado, como alguém poderia ter entrado sem que eu percebesse? O carro não é grande. Teria notado o movimento, o barulho da porta abrindo, alguém sentando. Pensei que fosse um assalto e já ia dizer, leva o que quiser, mas não me machuca. Até tentei falar isso, mas as palavras travaram na minha garganta quando olhei de novo para o retrovisor e consegui ver melhor o rosto dele. Não era um assaltante comum, parecia nem ser uma pessoa normal.
O rosto dele estava todo deformado, como se tivesse passado por um acidente horrível ou sido espancado brutalmente. A pele era de um tom acinzentado, meio esverdeado em algumas partes, como a pele de um afogado que ficou dias na água. E tinha cortes profundos por toda a face. Alguns pareciam recentes, com uma coisa escura que lembrava sangue coagulado. Outros pareciam antigos, como cicatrizes mal curadas. Os lábios estavam rachados e tinham partes faltando, revelando dentes amarelados e tortos. Continuei dirigindo porque não sabia mais o que fazer. Estava num atalho deserto de madrugada, sem ninguém por perto para pedir ajuda. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Pensei em pular fora do carro, mas a velocidade que eu estava tornaria isso perigoso. E algo me dizia que ele me alcançaria de qualquer jeito. O cheiro de podridão estava insuportável agora, fazendo meus olhos lacrimejarem. Comecei a sentir ânsia de vômito, tentando desesperadamente não vomitar enquanto dirigia. O homem só ficava lá me encarando pelo retrovisor, sem dizer uma palavra. Os olhos estavam opacos, como se tivessem uma película branca por cima, como os olhos de um peixe morto. Tentei falar, perguntar o que ele queria, quem era, o que estava fazendo no meu carro. Tentei gritar por ajuda, mesmo sabendo que não tinha ninguém por perto naquele atalho maldito. Mas minha voz não saía. Era como se tivesse algo preso na minha garganta, impedindo qualquer som de sair. Comecei a sentir falta de ar, como se o oxigênio dentro do carro estivesse sendo sugado. Aí decidi que precisava parar o carro e sair dali, não importa o que acontecesse depois. Comecei a reduzir a velocidade, procurando um lugar para encostar. O atalho era estreito, com carros estacionados dos dois lados em alguns trechos, então não era fácil achar um espaço. Foi quando ele se moveu pela primeira vez. Consegui ver pelo retrovisor ele se inclinando para a frente, vindo na minha direção. O movimento não era natural, tinha algo de errado, como se as articulações dele não funcionassem direito. A cabeça balançava de um jeito estranho, como uma boneca de pano. Quis gritar, mas continuava sem voz. Pisei no freio com força, querendo parar o carro de uma vez. E foi aí que senti mãos geladas, úmidas, agarrando meu pescoço por trás. Eram tão frias que pareciam queimar minha pele, como quando você toca gelo seco. Tentei me soltar. Larguei o volante e tentei puxar aquelas mãos, mas era como se elas estivessem grudadas na minha pele. O carro estava desgovernado e eu já não conseguia ver direito. A visão foi ficando embaçada, escurecendo nas bordas. Senti o carro batendo em algo, provavelmente um dos carros estacionados, mas nem isso me importava mais. Só conseguia pensar naquelas mãos geladas no meu pescoço, naquele cheiro horrível de putrefação que parecia estar entrando pelos meus poros. O aperto no pescoço foi ficando mais forte e eu não conseguia mais respirar. Tentei gritar, mas não saía som nenhum. Lembro de ter pensado, vou morrer nesse atalho maldito, enquanto a escuridão tomava conta da minha visão. Lembro vagamente do carro parando, batendo em alguma coisa, e então nada. Quando abri os olhos de novo, ainda estava no carro, estava escuro e eu estava sozinho. Minha cabeça doía muito e eu estava caído sobre o volante. Demorei alguns segundos para entender onde estava. O carro tinha parado no acostamento daquele atalho sombrio e o motor estava desligado. O rádio continuava tocando baixinho, uma música antiga que eu nem conhecia. Levantei a cabeça, sentindo uma dor horrível no pescoço, e olhei em volta. Não tinha ninguém no banco de trás. Estava completamente vazio. Nem sinal daquele homem desfigurado. O cheiro também tinha sumido, substituído pelo cheiro normal de carro usado. Olhei para o relógio do painel. 4:30 da manhã. Tinham-se passado mais de 2 horas desde a última vez que eu tinha olhado as horas, quando decidi pegar o atalho. 2 horas perdidas, apagadas da minha memória. Não tinha ideia do que tinha acontecido nesse tempo todo.
Se o carro tinha ficado parado ali o tempo todo, se eu tinha continuado dirigindo, nada. Tentei ligar o carro e ele pegou de primeira, como se nada tivesse acontecido. Olhei em volta e percebi que estava num trecho do atalho que não reconhecia. Era ainda mais escuro e isolado, com o muro do cemitério bem próximo do acostamento onde tinha parado. Dei a volta o mais rápido que pude e saí dali, evitando olhar para o retrovisor. Não queria ver se tinha alguém lá de novo. Dirigi até em casa, tremendo o caminho inteiro, pulando cada sinal vermelho que encontrei. Só queria distância daquele atalho, daquela região perto do cemitério. Quando cheguei em casa, estava tão abalado que nem consegui contar para minha esposa o que tinha acontecido. Ela perguntou por que eu estava pálido, por que tinha demorado tanto, mas só consegui dizer que tinha me perdido. No dia seguinte, olhei meu pescoço no espelho. Tinham marcas roxas, 5 de cada lado, como se alguém realmente tivesse me estrangulado. Como se aquelas mãos geladas tivessem deixado sua marca na minha pele. E tinha outra coisa, um cheiro de podridão nas minhas roupas. O mesmo cheiro que tinha sentido no carro. Joguei as roupas fora. Não conseguia nem pensar em usar aquilo de novo. Voltei a trabalhar 2 dias depois, mas só pego entregas durante o dia agora. Pedi para o meu chefe me mudar para o turno da tarde. Inventei uma desculpa qualquer sobre problemas familiares. Ele não gostou muito, mas acabou aceitando. Nunca mais dirigi à noite e, principalmente, nunca mais peguei aquele atalho ou qualquer outro perto do cemitério. Contei essa história para um colega mais velho, o mesmo que tinha me falado sobre o atalho. Ele ficou sério e me contou que, há uns 10 anos, um motorista de táxi tinha sido assassinado por um passageiro justamente naquela região. O corpo foi encontrado dentro do carro, estrangulado, no mesmo acostamento onde acordei. O assassino nunca foi encontrado. Agora, sempre que estou dirigindo e olho para o retrovisor, por um segundo, tenho a impressão de ver alguém no banco de trás. Um rosto desfigurado, olhos opacos me encarando. Mas quando olho direito, não tem ninguém lá. Pelo menos é o que eu espero. Nunca mais peguei atalhos, não importa quanto tempo eles prometam economizar. Às vezes, o caminho mais longo é o único seguro. Detesto quando meu trabalho me faz voltar tarde para casa. Naquele dia, a reunião acabou quase 8 da noite e eu ainda tinha que dirigir uns 60 quilômetros. Não queria pegar a rodovia principal porque sempre tem fiscalização eletrônica e eu estava com umas multas atrasadas. Então decidi procurar um atalho. Peguei o celular e comecei a fuçar no GPS, procurando algum caminho alternativo que pudesse me levar mais rápido. Um colega de trabalho sempre falava desses atalhos que ele conhecia, dizia que economizava um tempão no trajeto dele. Então, pensei que talvez existisse algum no meu caminho também. O aplicativo mostrou uma estradinha rural que cortava um pedaço bom do caminho, reduzindo a distância em quase 20 quilômetros. Na tela parecia tranquilo, uma linha roxa cortando pelo meio de uma área verde. E o tempo estimado era bem menor que o da rota normal. Pensei, por que não? Afinal, economizar tempo e ainda fugir dos radares da rodovia parecia uma ótima ideia naquele momento. Era início de primavera, mas estava escurecendo bem cedo. O céu já estava naquele tom de azul escuro quando entrei na tal estrada. No começo parecia normal. Asfalto um pouco velho, mas nada demais. Tinha até umas placas indicando nomes de fazendas e sítios da região, o que me deu confiança de que realmente era um atalho usado por outras pessoas. Depois de uns 10 minutos, o asfalto virou estrada de terra e a vegetação foi ficando mais densa dos dois lados. O GPS continuava indicando que eu estava no caminho certo, então segui em frente. Afinal, muitos atalhos rurais são assim mesmo, né? Começam bons e depois ficam mais precários. Mas aí comecei a notar algo estranho. Não passava um carro, não via nenhuma casa, nada.
Só aquela estrada de terra que parecia cada vez mais estreita e a mata fechando dos dois lados, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Tentei sintonizar alguma rádio para me fazer companhia, mas só pegava estática. Aquela chieira irritante no rádio, sabe? Tentei umas 5 ou 6 estações diferentes, mas nada. Aí veio aquela sensação, sabe? Um aperto no peito, uma coisa ruim que a gente sente quando algo não está certo. Como se um instinto antigo estivesse avisando de algum perigo. Tentei ignorar, dizendo para mim mesmo que era só cansaço, mas o negócio foi crescendo, crescendo dentro de mim. Olhei para o painel do carro e vi que tinha rodado uns 20 quilômetros naquela estrada. Pelo GPS, estava mais ou menos na metade do atalho. Pensei em dar meia volta e voltar para o caminho principal, mas a estrada era tão estreita que seria difícil manobrar. E sendo sincero, parte de mim queria só seguir em frente e acabar logo com aquilo. Foi quando notei que a temperatura do motor estava subindo. No começo era só um pouco acima do normal. Depois a luz de alerta começou a piscar. Pensei, só me faltava essa agora. E diminuí a velocidade esperando que ajudasse. Não adiantou. Em questão de minutos, o motor começou a falhar. O carro deu umas engasgadas, como se estivesse sufocando, e morreu de vez. Tentei dar partida de novo. Nada. De novo. Nada. Virei a chave mais algumas vezes, mas o motor nem sinal de vida. Só aquele barulho de motor de arranque girando em vão. Droga, pensei, vou ter que chamar guincho. Peguei o celular para ligar e aí percebi que não tinha sinal. 0 barra, nada de internet, nada de telefone. Foi aí que o medo começou a apertar de verdade. Estava no meio do nada, num atalho que nem conhecia direito, sem comunicação. Desci do carro para ver se achava algum lugar com sinal. Andei de um lado para o outro com o celular erguido, tentei subir num barranco ali perto. Mas nada, nenhuma mísera barrinha de sinal. Voltei para o carro e sentei, tentando pensar no que fazer. Podia tentar caminhar até achar alguma casa ou voltar para a estrada principal, mas não fazia ideia de quanto teria que andar. E no escuro, com aquela mata fechada dos dois lados, a ideia de sair caminhando não me animava nem um pouco. Estava escuro pra caramba. A única luz vinha dos faróis do carro, que eu tinha deixado acesos, e da luz fraca do GPS no celular, que só servia para mostrar o mapa agora, já que não tinha conexão. Pensei em esperar amanhecer, ou torcer para que passasse alguém naquela estrada, algum morador local ou outro aventureiro que tivesse tentado o mesmo atalho. Aí me toquei que não tinha visto um único carro desde que entrei ali, nem um trator, nem uma moto, nada. Esse pensamento me deu um frio na barriga, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada nas minhas costas. Sentado ali, comecei a ouvir barulhos. Primeiro achei que era o vento nas árvores, aquele barulho das folhas se mexendo. Mas prestando mais atenção, percebi que parecia passos. Passos leves, como se alguém estivesse andando devagar em volta do carro. Olhei pelos vidros, mas não conseguia ver nada além do alcance dos faróis, que iluminavam só um pedaço pequeno da estrada à frente. O resto era pura escuridão. Os passos pareciam vir de todos os lados, como se tivesse mais de uma pessoa circulando o carro. Ou como se alguma coisa estivesse andando muito rápido, de um lado para o outro. Meu coração estava acelerado, podia sentir ele batendo forte no peito. Comecei a suar frio mesmo com a noite não sendo quente. Foi quando pensei em olhar para trás, para o banco de trás, sabe como é? Aquela sensação idiota que a gente tem quando assiste filme de terror, como se tivesse alguém escondido lá. Mas não tinha nada lá, claro. Só os bancos vazios e umas sacolas que eu tinha jogado ali de manhã. Respirei fundo, tentando me acalmar. É só sua imaginação, pensei. Atalho deserto, carro quebrado, escuridão. Claro que você vai começar a imaginar coisas. Aí olhei pelo vidro traseiro e meu sangue gelou na hora. No vidro de trás tinham marcas de mãos.
Várias marcas de mãos sujas de terra, como se alguém tivesse apoiado as mãos no vidro para olhar dentro do carro. Eram marcas bem nítidas, dava para ver até as linhas das palmas em algumas delas. E eu tinha certeza absoluta que aquelas marcas não estavam ali quando saí de casa pela manhã, nem quando fiz a parada para almoçar, nem quando parei para abastecer antes da reunião. Aquelas marcas tinham aparecido ali, naquele atalho maldito. Travei as portas na hora, em pânico. Alguém tinha passado por ali enquanto eu estava fora do carro tentando pegar sinal? Ou pior, alguém ainda estava por perto. O barulho dos passos tinha parado, o que era ainda mais assustador. Olhei de novo pelo vidro e vi mais uma marca se formando, bem devagar. Uma mão suja de terra pressionando o vidro, deixando a marca dos 5 dedos bem definidos. Não conseguia ver quem estava fazendo aquilo, só a marca aparecendo no vidro, como se a pessoa estivesse nas sombras, fora do alcance dos faróis. Tentei ligar o carro de novo, desesperado. Virei a chave com força, implorando em voz alta: "Liga, por favor, liga!" Meu pé pisava fundo no acelerador, como se isso pudesse ajudar de alguma forma. Nada. O motor nem reagia. Olhei de novo para o vidro de trás e tinha mais marcas. Muitas mais. Como se tivessem 10, 20 pessoas com as mãos sujas de terra ao redor do carro. Aí notei algo que não tinha percebido antes. Algo que fez meu estômago afundar e minha pele arrepiar inteira. As marcas estavam do lado de dentro do vidro. Quem quer que tivesse deixado aquelas marcas tinha feito isso de dentro do carro. Mas isso era impossível. Eu estava sozinho o tempo todo. O carro estava fechado quando peguei esse maldito atalho e ninguém tinha entrado nele. Olhei para o banco de trás de novo, com o coração quase saindo pela boca. Não tinha ninguém lá. Podia ver claramente os bancos vazios. Mas as marcas continuavam aparecendo no vidro, uma depois da outra. Como se mãos invisíveis estivessem deixando aquelas impressões sujas de terra. Foi então que senti um cheiro. Terra molhada e alguma coisa podre, como comida estragada há muito tempo. E senti um toque gelado no meu ombro. Não consegui olhar. Simplesmente não consegui. Era como se meu corpo tivesse congelado. Me joguei contra a porta do carro, tentando abrir, mas estava travada. Puxei a trava manual, mas ela não se mexia. Era como se estivesse presa por alguma coisa, ou como se alguém estivesse segurando do outro lado. O toque no meu ombro se transformou numa mão inteira, fria, molhada. Senti dedos apertando minha pele, afundando no meu ombro com força. Devia ter gritado, mas não lembro. Só sei que de repente estava em pânico total, me debatendo no banco, tentando me livrar daquela coisa que não conseguia ver. O que aconteceu depois é confuso na minha cabeça. Em algum momento, o carro pegou. Não sei como, mas o motor voltou à vida, rugindo alto. Pisei fundo no acelerador, nem olhando para onde ia. Só queria sair daquele lugar, daquele atalho amaldiçoado. O carro pulava na estrada de terra, os faróis balançando para cima e para baixo, iluminando pedaços da vegetação. Dirigi como um louco, sentindo aquela mão no meu ombro o tempo todo. Não sei quanto tempo fiquei dirigindo assim, parecia uma eternidade. O GPS tinha parado de funcionar e eu não fazia ideia se estava seguindo o caminho certo ou me enfiando ainda mais naquele atalho infernal. De alguma forma, por algum milagre, acabei chegando na rodovia principal. Quando as luzes dos outros carros apareceram, aquela sensação no ombro sumiu. Foi como se tivesse saído de um pesadelo e voltado para o mundo real. Parei no primeiro posto que encontrei e saí do carro tremendo. Um frentista veio me perguntar se estava tudo bem. Eu devia estar com uma cara horrível. Falei que tinha quase batido o carro. Não consegui explicar o que realmente tinha acontecido. Como explicar aquilo? Ninguém acreditaria em mim. Enquanto ele abastecia, fui olhar o vidro de trás do carro. As marcas tinham sumido. Não tinha absolutamente nada ali. Olhei no banco de trás e também não tinha nada de anormal.
Só as minhas sacolas, como se nada tivesse acontecido. Devia estar ficando louco, pensei. Ou talvez tivesse dormido ao volante e tido um pesadelo. Mas a sensação daquela mão no meu ombro ainda estava lá. Quase podia senti-la. Dias depois, minha curiosidade foi maior que o medo. Voltei àquela estrada com um amigo de dia. Disse a ele que queria mostrar um atalho que tinha descoberto. Na verdade, queria ver o lugar, entender o que tinha acontecido. Seguimos o caminho que o GPS mostrava, mas a estrada acabava num pasto abandonado. Literalmente terminava no meio do nada, como se não tivesse sido construída até o fim. Não tinha como um carro passar por ali. O GPS insistia que o caminho continuava, que aquele atalho levava até a outra rodovia, mas não havia estrada nenhuma. Meu amigo achou que eu estava confuso, que tinha entrado em outra estrada naquela noite. Até hoje não entendo o que aconteceu. Às vezes penso que imaginei tudo, que o cansaço e o estresse me fizeram alucinar. Mas aí vem aquela lembrança tão real, tão vívida. O toque gelado no ombro, as marcas de mão se formando no vidro, e aquele cheiro de terra e podridão que parecia vir de dentro do próprio carro. Nunca mais tentei atalhos estranhos. Prefiro pegar a rota mais longa, a estrada principal cheia de radares. Pelo menos lá sei o que esperar. E às vezes, quando estou dirigindo e olho para o retrovisor, tenho a impressão de ver marcas de mãos aparecendo no vidro traseiro. E sempre que paro num sinal fechado ou num engarrafamento, travo as portas. Nunca se sabe quem ou o que pode estar dentro do carro com você, mesmo quando você acha que está sozinho. O pior é que outro dia, lavando o carro, achei terra no banco de trás. Terra úmida, escura, exatamente como a que estava naquelas marcas de mãos. Não contei para ninguém. Quem acreditaria? Mas desde aquele dia no atalho, sinto que nunca mais estou realmente sozinho. Eu estava atrasado para o aniversário da minha mãe. Tinha prometido para ela que não ia me atrasar dessa vez, mas saí do trabalho mais tarde porque meu chefe pediu para terminar umas coisas urgentes. Sabe como é, né? A gente nunca consegue dizer não para o chefe. E aí fiquei pensando num jeito de chegar mais rápido na casa dela. Me lembrei de um atalho que um colega tinha me falado uma vez. Ele disse que dava para cortar caminho por uma estrada secundária que não tinha tanto movimento. Entrei nessa estrada alternativa e no começo parecia tranquilo. Era uma estrada meio estreita, com bastante curva, mas o asfalto estava bom, não tinha problema. Eu estava ansioso para chegar logo e ligado no rádio, ouvindo umas músicas para distrair. O tempo estava fechado, meio escuro mesmo, sendo só umas 5 da tarde. Essas épocas de chuva deixam o dia parecendo noite muito cedo, e eu com os faróis ligados pensando na bronca que ia levar por chegar tarde. Depois de uns 10 minutos nessa estrada, eu cheguei numa curva fechada, e foi aí que eu vi ele pela primeira vez. Um homem de terno preto parado bem no meio da pista. O estranho é que ele não parecia assustado ou tentando sair do caminho. Ele só estava lá, parado, olhando para o meu carro se aproximando. E tinha um sorriso no rosto dele. Um sorriso estranho, sabe? Daqueles que a gente olha e sente um arrepio na hora. Freei o carro na hora e tentei desviar dele. Girei o volante com força para a direita, para não atropelar o cara, mas aí aconteceu uma coisa que eu não consigo explicar até hoje. O volante, ele travou. Não, pior que isso. Foi como se alguém tivesse segurado o volante e puxado ele para o lado oposto, com força. Eu senti o volante girar nas minhas mãos, como se tivesse vida própria. E o carro, em vez de desviar, acabou indo direto para a beira da estrada, onde não tinha proteção nenhuma. Lembro que gritei, tentei frear, mas já era tarde demais. O carro rompeu a vegetação da beirada da estrada e despencou. Eu senti o estômago afundar com a queda, o carro girando, batendo nas árvores e nas pedras. Não sei quanto tempo durou aquilo tudo.
Só lembro do barulho de metal amassando, dos vidros quebrando e de uma dor absurda quando minha cabeça bateu em alguma coisa. Quando acordei, estava preso entre as ferragens. O carro tinha parado de cabeça para baixo no fundo de um barranco, umas 20 ou 30 metros abaixo do nível da estrada. Estava escuro e eu sentia um cheiro forte de gasolina. Tentei me mexer, mas minha perna estava presa. Foi quando ouvi um barulho lá em cima, na beira da estrada. Olhei para cima e vi ele de novo. O homem de terno preto. Ele estava lá em cima, olhando para baixo, me observando. E continuava com aquele sorriso estranho no rosto. A gente ficou se encarando por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu tentava gritar por socorro, mas minha voz saía fraca. E ele só ficava lá, sorrindo, sem se mexer, sem fazer nada para ajudar. Foi quando os faróis do carro, que ainda funcionavam, piscaram e iluminaram melhor o rosto dele. E o que eu vi me deixou gelado. Os olhos dele não eram olhos normais. Eram totalmente pretos, sem nenhuma parte branca, como se fossem feitos de vidro escuro ou algo assim. Não sei quanto tempo fiquei ali, preso no carro, com aquele homem estranho me observando lá de cima. Em algum momento eu devo ter desmaiado de novo, porque quando voltei a abrir os olhos, já era dia. Ouvi sirenes e vozes. Eram os bombeiros chegando para me resgatar. Alguém que passava pela estrada viu as marcas de derrapagem e os destroços da vegetação e chamou socorro. Os bombeiros demoraram um bom tempo para me tirar das ferragens. Quando finalmente conseguiram me puxar para fora, um deles olhou para mim espantado. "Como você saiu vivo desse acidente?" ele perguntou. "O carro está destruído. Você caiu mais de 30 metros. É um milagre você estar vivo." Eu não soube o que responder. Na verdade, eu também não entendia como tinha sobrevivido. O carro estava completamente amassado, os vidros todos quebrados, o teto afundado. Por todos os lados que eu olhava, não dava para entender como alguém poderia ter sobrevivido àquilo. E aí me lembrei do homem de terno. "Vocês viram um homem de terno preto lá em cima, na estrada?" Perguntei enquanto me colocavam na maca. Os bombeiros se entreolharam confusos. "Não tinha ninguém lá em cima", um deles respondeu. "A estrada estava vazia quando chegamos. No hospital fizeram um monte de exames em mim, tirando alguns cortes, uma perna quebrada e umas costelas trincadas. Eu estava bem. Os médicos também não entendiam como eu tinha me ferido tão pouco num acidente daquele tamanho. Um deles até brincou que eu devia ter um anjo da guarda muito bom. Mas eu não consigo parar de pensar naquele homem, no sorriso dele, nos olhos negros. E principalmente no fato de que, antes do carro cair, quando tentei desviar, ele continuava parado ali no mesmo lugar, me olhando como se soubesse exatamente o que ia acontecer. Até hoje não voltei a dirigir. Vou de ônibus para o trabalho. Peço carona ou pego táxi. Não consigo mais entrar num carro sem lembrar daquele dia. E o pior é que às vezes, quando estou andando na rua, principalmente quando já está escurecendo, tenho a sensação de que tem alguém me observando. Olho para trás e vejo um homem de terno preto parado no meio da multidão. Ele está sempre longe demais para eu ter certeza, mas parece o mesmo homem da estrada. E ele sempre está sorrindo. Semana passada, eu estava voltando de uma viagem de trabalho, sabe? Aquelas viagens que a gente faz sem muita vontade, mas o chefe insiste e não tem como dizer não. A reunião acabou mais tarde que o esperado, e eu peguei a estrada, já era umas 7 da noite. O céu já estava escuro e uma chuva forte começou a cair. Tinha planejado voltar pela estrada principal, aquela que todo mundo conhece e passa um monte de carro, mas aí o GPS apitou, avisando que tinha um congestionamento enorme na frente. Deve ter acontecido algum acidente, sei lá. E aí o aparelho sugeriu um desvio por uma estrada secundária. Na hora pensei, beleza, melhor do que ficar parado no trânsito por horas. E segui a orientação do GPS sem pensar muito.
A estrada era de terra e não tinha iluminação nenhuma, mas eu não dei muita importância porque achei que seria um desvio pequeno, coisa de 15 minutos no máximo, e logo estaria de volta na estrada principal. Confiei no GPS e olha, foi o maior erro da minha vida. Depois de uns 15 minutos andando naquela estrada, percebi que meu celular já não tinha mais sinal nenhum. Zero. E a estrada ia ficando cada vez mais estreita, com aquela vegetação fechada dos dois lados. Era como se a natureza estivesse tentando engolir o caminho, sabe? A chuva continuava caindo forte e os limpadores do para-brisa mal davam conta. Eu já estava começando a ficar preocupado, pensando se não tinha errado em alguma curva, se o GPS não tinha me mandado para o lugar errado. Foi então que os faróis do meu carro iluminaram uma coisa na beira da estrada. No começo, achei que fosse um animal ou sei lá, mas quando cheguei mais perto vi que era uma mulher. Uma mulher de vestido branco, toda encharcada pela chuva. Ela estava parada ali, no meio do nada, naquela chuva. Diminuí a velocidade pensando, coitada, deve ter acontecido alguma coisa com o carro dela, ou algo assim. Quando aproximei mais, percebi que ela segurava alguma coisa nos braços. Parecia um bebê, sabe? Um bebê enrolado nos panos, mas os panos pareciam sujos, bem sujos mesmo. Abaixei o vidro do carro, mesmo com a chuva entrando, e perguntei se ela precisava de ajuda. Foi aí que tudo ficou estranho. Ela virou o rosto na minha direção bem devagar, tipo em câmera lenta, e o que eu vi? Meu Deus, ela não tinha olhos. Onde deviam estar os olhos dela, tinha só uns buracos negros, profundos, como se alguém tivesse arrancado os olhos dela fazia tempo. E aquilo que eu achei que era um bebê, não era um bebê não, era um crânio pequeno de criança. Dava para ver claramente com a luz dos faróis. Eu fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. A mulher então abriu a boca e sorriu. O sorriso dela era horrível. Os dentes eram pontudos, estavam todos podres e escuros. E então ela falou comigo, mas a voz não parecia vir só dela. Era como se viesse de todos os lados, de dentro da mata, de dentro do meu próprio carro. Você veio buscar seu filho? Ela perguntou. Na hora eu senti um frio na espinha, que nunca tinha sentido antes. Foi como se meu sangue tivesse congelado. Pisei fundo no acelerador sem nem pensar. Só queria sair dali o mais rápido possível. O carro derrapou um pouco na lama, mas consegui controlar. Olhei pelo retrovisor e vi a mulher correndo atrás do carro. E, cara, ela não corria como uma pessoa normal. O corpo dela se contorcia de um jeito impossível, como se os braços e as pernas pudessem dobrar em qualquer direção. E a velocidade... Ninguém consegue correr daquele jeito, ainda mais na chuva e na lama. Eu dirigi que nem um louco por aquela estrada escorregadia. Quase bati várias vezes, o carro derrapando nas curvas. Não sei quanto tempo fiquei naquela estrada, parecia uma eternidade. Só sei que quando finalmente vi as luzes da estrada principal, quase chorei de alívio. Entrei na pista principal e só respirei fundo quando vi outros carros passando, quando voltei para a civilização. No outro dia, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Pesquisei um pouco sobre a região onde peguei aquele desvio, e o que descobri me deixou ainda mais apavorado. Há uns 50 anos, uma mulher tinha enlouquecido e matado o próprio filho naquela estrada. Depois ela se matou também. E segundo as histórias que o pessoal conta, ela aparece para quem se perde por ali, procurando alguém para substituir o filho dela. Depois daquele dia, não pego mais nenhum desvio sugerido pelo GPS. Prefiro ficar horas parado no trânsito do que passar por uma experiência dessas de novo. E sempre que chove forte à noite, eu lembro daquela mulher sem olhos, do crânio de criança nos braços dela e daquela voz perguntando se eu tinha ido buscar meu filho. Acho que nunca vou esquecer. E às vezes, quando estou dirigindo à noite, tenho a impressão de ver ela no retrovisor. Mas quando olho direito, não tem nada lá. Só espero que ela não me siga até em casa um dia.